Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui com um vídeo interessante aqui no canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez queremos fazer aqui um breve comentário aqui da Bíblia de Estudo Dake. Um grande americano aí e pastor erudito, né? Essa Bíblia ela foi publicada pela editora Atos e também pela CPAD. A história da Bíblia Dake com a editora CPAD é um tanto quanto curiosa devido aos comentários dessa Bíblia fenomenal ter causado aí dissensões entre os cristãos aí pentecostais, né? Aqui a Bíblia, no prefácio da própria CPAD, nós temos um comentário aqui importante do falecido, e renomado pastor Antônio Gilberto, um dos maiores expoentes das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Diz que conheceu essa Bíblia no ano de 69, ainda em inglês, quando ele estudava nos Estados Unidos, certo? Elianai Cabral, entre outros, dando aqui um elogio fenomenal à Bíblia. Segundo esses personagens da Assembleia de Deus, esses grandes expoentes, eles nunca viram a Bíblia com tamanha riqueza de detalhes, nos comentários. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Dake, de acordo aqui com o prefácio do pastor Gary Haynes, ele disse que o Dr. Dake citava a Bíblia inteira de cor. Você tem uma ideia aqui, ó. Dake citava a Bíblia inteira de cor. Diga aí se o cara não era um erudito. Diz ainda aqui no prefácio, que existe mais de 500 mil, pessoal, de referências cruzadas. A biblioteca de Dr. Dake era riquíssima, certo? Com livros de filosofia, história, retórica, e várias correntes aí pentecostais, neopentecostais, faziam parte da sua biblioteca. Por isso que ele tinha um pensamento muito importante. É muito massa essa Bíblia. Por exemplo, eu abri aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no episódio em que Paulo está em Atenas, certo? Atos 17, 18, nos diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, Uns diziam: que quer dizer este paloureiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Bom, o que eu quero dizer aqui é que no comentário, Dr. Dake ele se aprofunda muito, certo? E nos dá informações precisas sobre esses versículos. Ele vai falar aqui, eu nunca vi isso em Bíblia nenhuma, certo? Ele vai dizer aqui quem eram os epicureus, quem eram os estoicos, E ele vai citar, de acordo com o seu conhecimento, que um era Epicuro, os discípulos de Epicuro, que eram os epicureus, e os discípulos de Zenon, que eram os estoicos. E ele vai nos fazer aqui, nos trazer um resumo aqui de estudo sistemático muito importante, Vai fazer um passeio aqui pela Grécia Antiga, e vai dizer como era que funcionava a crença dos gregos, Porque Paulo estava em Atenas, ele vai nos trazer aqui uns comentários importantes, enriquecer aí seu conhecimento, certo? Por exemplo, vamos ver aqui Evangelho de João, certo? A riqueza de comentários aqui do capítulo 4, certo? Jesus e a mulher samaritana. Aí nos comentários, ele vai trazer aqui, por exemplo, 5 profecias do Novo Testamento em João, que está lá no capítulo, de acordo com o capítulo que você lê, certo? Por exemplo, João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem o que te diz dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias e ele daria água viva. Então, quando você vem aqui na nota de referência, em João 4,10, ele vai nos dar aqui, 10 dons nesse evangelho. Aí ele sistematiza: graça e verdade, água viva, Espírito Santo, um exemplo perfeito. E ele vai citando as referências dentro desse capítulo. Então, na verdade, isso aqui é um esboço de uma pregação. A todo tempo é assim. Quando você vem, por exemplo, aqui para o livro de Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, por exemplo. A mulher vestida de sol, certo? No capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, barará, barará. Você vai lendo isso aí o estudo dele é muito importante aqui, ó. Ele tem um estudo sistemático sobre isso. 12,6. Veja, a mulher vestida de sol. Item 10, página 2049, certo? Quando você vem na página 2049, como ele citou ali, vamos procurar aqui bem rapidinho. Aí vai ter exatamente esse estudo aí, ó, que ele falou, tá aqui, ó. A mulher vestida de sol. Então ele vai trazer aqui uma riqueza de comentários e embasamentos bíblicos sobre quem é esse personagem, né? E vai desmistificar muita coisa aqui. Vai falar sobre a questão, o arrebatamento e a segunda vinda. Aí tem a página. É uma Bíblia fenomenal, porém ela foi rechaçada aí no meio pentecostal, porque ele traz umas doutrinas aqui muito em conhecimento, muito profunda, que o pessoal pentecostal e de outras denominações aí estava se enveredando aí por outros conhecimentos, né? E me parece que ela foi retirada das prateleiras aí da CPAD, certo? Aqui ele vai trazer uma riqueza de comentários sobre vida e evolução no livro de Gênesis, certo? Criação não evolução, por exemplo. Criação, não evolução, em Gênesis 1,12. Aí ele vai falar aqui sobre Charles Darwin, trazer um conhecimento tão rico que eu nunca vi em lugar algum. Certo? Ele entra na ciência com profundidade. Ó. A verdadeira ciência rejeita a teoria de que o cabelo é meramente resquício de escamas de animais pré-históricos. Então a ciência vai refutar essas ideias de Darwin, né? Então a Bíblia é muito interessante, certo? Eu aconselho você ter, não estou dizendo que é a melhor, mas é uma Bíblia fenomenal do grande Dr. Dake, que nos deixou no ano de 1987, né? Vivendo aí em média uns 87 anos, aproximadamente. Dake levou, pessoal, 43 anos de estudo, né? Mais de 100 mil horas de estudo. Diz aqui, ó. Em 1987, perdão, aos 84 anos, não 87, né? Pastor Dake foi encontrar Jesus. Tá bom? Então é uma Bíblia fenomenal. Valeu!